Pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Duran, VP de Revendas da FRAC, e hoje nós vamos fazer um podcast aqui, inclusive o primeiro, de vários podcasts, vários conteúdos que a gente vai mostrar aqui, que é o Revendas em Foco. E hoje o tema vai ser sobre revendedor e a relação junto ao fornecedor de software, Qual a relação do revendedor a uma empresa de software, que fornece software. Ao meu lado aqui temos o Regis, que também é diretor de revendas aqui da FRAC, E também vai poder estar falando um pouquinho da revenda dele. Todos aqui na mesa são revendedores, tá? Até mesmo o revendedor, só para aqueles que não sabem, o revendedor é aquela empresa ou pessoa que está entre o fornecedor, o fabricante e o cliente final. Nós somos revendas de automação comercial, então revendemos sistemas, equipamentos, serviços, meios de pagamento, suprimento, ou seja, toda a cadeia de automação comercial por varejo, Temos aqui também presentes mais duas personalidades, duas figuras também muito importantes no segmento de automação, que é o Francisco, que ele trabalha com um sistema da Lynx, E também temos o Ivelson, que trabalha com o sistema Colibri da NCR. Eu, Eduardo, trabalho com o sistema da TOTOS, E como eu falei, o Regis também trabalha com o sistema Lynx. E a gente vai poder falar um pouquinho para vocês como que é a relação do revendedor com o fornecedor de software, ou seja, as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que realmente é bom, a gente tem como o principal objetivo é atender o nosso cliente da melhor forma, E o revendedor tem esse papel, de fornecer praticamente tudo isso. E a gente vai poder colocar aqui na mesa um pouquinho dessa experiência, Vou chamar o Jorge aqui para poder falar um pouquinho da experiência dele com relação à Lynx, Ele vai poder falar da empresa dele. E aí, Jorge, tudo bem? Como é que você está? Muito obrigado de ter vindo aqui, seja bem-vindo, tá? E vamos escutar um pouquinho, a palavra Muito obrigado pelo convite, Eduardo, tá? Francisco, prazer tá aqui. Elivelson, Ivelson, muito obrigado também por estar presente nessa roda que só tem grande. Eu sou o menor aqui de vocês. Nada. E é muito importante a gente ter uma boa relação revenda com o nosso fornecedor, que é a Soft House, tá? A gente tem que ter um canal aberto, tem que se sentir escutado quando a gente está levando as broncas lá do cliente, ligando para a gente, que está sem funcionar alguma coisa, que a gente vê que a gente não tem a chavezinha lá, para abrir, tem que bater na porta lá, suporte, me ajuda, e realmente, de fato, tem que ajudar, para a gente poder crescer a nossa revenda. Um dos pilares é o bom relacionamento que a gente tem com a Soft House. Todo mundo fala com revendas diariamente. As maiores revendas do Brasil, eles têm um bom relacionamento com o fabricante deles. Eu acho isso sem sombra de dúvida. O meu relacionamento que eu tenho lá, tá, com a Hyper, que ela foi adquirida pela Lynx, depois Stone, é muito bom. Já sou parceiro deles, acho que 8 anos, 9, e tá bem bacana. Que legal, bacana. Essa parceria, eu acho que ela é fundamental com a Software House, Se você não tiver uma parceria, que esteja ali, que você possa ter toda a demanda, o suporte, da Software House para você poder atender teu cliente com qualidade, você não consegue passar isso para o cliente, ou seja, essa parceria ela tem que estar em alto nível, ela tem que estar muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, Regis, inclusive pergunta para todos aqui. O Regis vai falar e depois eu pergunto para vocês também, vocês vão poder falar. Me fala como que é hoje a relação comercial do revendedor que vende sistema da Lynx, ou seja, como que é essa questão de você fornecer o sistema da Lynx para o teu cliente. Como que é essa relação? Você paga para a Lynx cobra de você, você cobra do cliente. Como que é essa questão comercial, a relação revenda, cliente e Lynx? Tá. O braço que eu estou conectado lá com a Lynx é através da Hyper. E a Hyper, como funciona? A Hyper é um sistema, Legal. Exato. Para varejo. Para o varejo em geral. Ela
ela já passou por alguns modelos de cobrança. Mas o atual, o vigente, mesmo na época você tinha a opção de escolher, tá? Ela fatura a gente e a gente fatura o nosso cliente. Então ela vai lá, cobra X lá da revenda e a revenda cobra 2x lá do teu cliente. Então tu fica responsável por cobrar, tu fica responsável por fazer aumento, fazer desconto e você tem a liberdade geral. É dessa maneira que você trabalha hoje com a Lynx? Isso. Então a Lynx fatura para você, para revendedor, e você, vezes 2, vezes 3, você fatura diretamente para o cliente. Isso, correto. Ah, entendi. Para você também é assim, Francisco? Você é um revendedor Lynx também, né? Sim, sim. Só que você não vende a vertical hiper, né? Você vende a vertical pharma, né? Eu revendo hiper também. Você revende hiper também. Conta pra gente então um pouquinho como é que é essa relação comercial da Lynx com você, com a sua revenda. Legal, na vertical pharma a Lynx ela cobra do cliente e a Lynx cobra, fatura, até cobra, tem serviço de cobrança e quando o cliente paga a gente recebe o repasse disso posteriormente. Então já é o contrário, é diferente. A Lynx que faz o faturamento diretamente para o cliente, ela que estabelece uma conexão contratual com o cliente e quando o cliente efetua o pagamento, a Lynx repassa uma parte desse valor para o revendedor. Exatamente. No caso do hiper é assim também? O hiper ele tem duas modalidades, tem a modalidade que o Jorge falou e também tem uma modalidade onde a hiper cobra e faz o repasse. Entendi. Qual é a sua modalidade hiper? Está híbrido hoje. Está híbrido. Sim. Você tem então clientes que a Lynx fatura direto e você tem clientes que a tua empresa fatura direto, entendeu? E você vê qual é a vantagem. Você teria alguma vantagem entre uma e outra? Você poderia dizer algo nesse sentido? Não porque a transparência da inadimplência, que é o nosso pior ponto, ela é muito clara, né? Então a gente tem acesso à informação praticamente em tempo real. A gente está com um cliente inadimplente, seja cobrança faturada pela minha empresa, ou seja cobrança faturada pela hiper, a gente tem acesso em tempo real. Entendi. Mas e a questão de valores, por exemplo, a tua empresa ela ganharia mais em algum dos modelos? Ou seja, nesse modelo a minha revenda ganha mais, nesse modelo a minha revenda ganha menos? Não, o custo operacional para colocar um software para vender na ponta é o mesmo. Entendi. E você, Ivelson, fala da tua experiência aí pra gente, né? Vendendo Colibri há mais de década, né? Décadas vendendo nós sistema começamos Colibri. nesse sistema. Qual que começou? Onde a revenda fatura para o cliente, né? Entendi. E pagam royalties, né, para o fabricante. Só que com a aquisição da NCR do Colibri, em 2012 aproximadamente, houve a mudança. Um pouco antes já mudaram esse modelo de negociação. Então hoje é praticamente 100% faturado diretamente pela NCR e a revenda recebe uma comissão daquele cliente pelo serviço que ela oferece. Serviço de vender, né? Serviço de suporte, helpdesk, e ela pode faturar os serviços adicionais, como acompanhamento, implantação, treinamento, essas coisas todas, a revenda fatura direto. Legal. Mas isso gera muito inconveniente para o cliente, tá? No meu ponto de vista. Por quê? Porque o cliente recebe 2 boletos, não sabe o que é um, não sabe o que é outro. Entendi. Gera uma dificuldade de negociação para fechamento do negócio na ponta com o cliente, porque você não tem muita margem para negociar desconto. Se eu quiser dar o desconto, eu tenho que pedir autorização, porque eu não tenho essa autonomia total para isso. E muitas vezes a gente acaba fazendo um negócio para ganhar o cliente, e vai ganhar a longo prazo, coisas do tipo. Isso acaba, porque aí você fica engessado nesse ponto. Então, comercialmente, eu não acho que é o melhor modelo. Imagina a inadimplência também, né? Você tem 2 boletos para pagar. O cliente paga um boleto e não paga outro boleto. Sem falar nessa parte de cobrança, porque muitas vezes você não sabe como está sendo feita a cobrança, qual o nível de cobrança que você está tendo nesse sentido lá. E às vezes a gente tem essa sensação que a gente poderia fazer melhor, né? Porque você tem o seu faturamento e o seu faturamento você sabe quanto por cento está inadimplente, quanto está atrasado, e esses números você não tem do fabricante. Você sabe que está pagando, se pagou com atraso, quando foi o atraso, mas como está sendo feita a cobrança? Isso é ruim, né? É péssimo. Eu acho que não é um modelo bom para o revendedor. Entendi. Antigamente funcionava muito melhor, eu tive a experiência dos dois lados, então eu posso dizer com
um fundamento, né? Que Eu bom, trabalhei né? muitos anos faturando direto para o cliente, Entendi. ainda faturo, né? Porque eu faturo serviços, essas coisas todas, então dá para saber o potencial que você tem para fazer A isso. gente Né? tem um outro ponto também, quando o cliente é faturado direto pela software house, no cenário da inadimplência o software ele é bloqueado. Sim. Aí o cliente ele paga ali 7 horas da manhã quando o varejo abre e o financeiro da software house ele só abre 9 horas. 2 horas da operação sem sistema. Ele não vai atrasar nunca Isso mais. é péssimo, né? É péssimo. Isso gera um desconforto muito Muito grande. grande pro Ele pode cliente. até não atrasar nunca mais, mas ele vai buscar um parceiro que seja mais flexível na Exatamente. inadimplência. Você acha que ele seria capaz de trocar um software por causa de uma flexibilidade financeira? Pode é isso que você quer dizer? pode ser um somatório de N fatores. Entendi. Eu acredito nisso também, Entendi. porque você gera um desconforto muito grande para o cliente. E uma flexibilidade comercial, técnica, nós temos essa autonomia. E muitas vezes você vai falar com o financeiro da TOTUS, da Lynx, ele não entende disso. Ele simplesmente fala, não pagou, está bloqueado, pronto, acabou. É isso aí. Já vai no automático, né? Eu já vi E aí como é que você faz com o seu cliente? Está lá ligando para você de 5 em 5 minutos. O problema é que o cliente ele estabelece uma relação com o revendedor, entendeu? Uma proximidade que o fabricante não tem. Não tem. Eu vou citar aqui para vocês a minha experiência como revendedor TOTUS, né? Citamos aqui revenda Lynx, né? De forma híbrida, né? Sim. Onde a própria Lynx ela fatura, como também o revendedor fatura. Citamos aqui a NCR com relação ao Colibri, onde há anos atrás quem faturava era o revendedor, e isso, por conta do depoimento do nosso colega Ivelson, seria a condição ideal. E depois, com a aquisição da Colibri pela NCR, praticamente a NCR começou a faturar 100% diretamente ao cliente. O contrato estão as três partes, né? É relacionado ao fabricante, revendedor e o cliente. Entendi. Mas as cláusulas indicam quem vai faturar. Entendi. Mais, o legal de um contrato só, o legal eu digo porque você tem todas as partes envolvidas, né? Até Sim. quem vai fazer o N1. Você, por Sim. exemplo, a NCR cobra do cliente, mas no contrato quem dá o N1, quem dá o suporte é a Plan, a tua empresa, né? Exatamente. Né? Com relação a TOTUS, até para vocês saberem, né? A gente ainda, né? Estamos na parceria com a TOTUS, onde ela fatura diretamente para o revendedor, que é para mim o melhor cenário para o revendedor, tá? Porque o revendedor, né, tem a ligação e a conexão diretamente ao cliente, né? Se há uma inadimplência, o revendedor trata essa inadimplência diretamente com o cliente, claro, e possibilitando também o travamento do sistema caso essa inadimplência se persista, né? Mas você tem a autonomia do revendedor diretamente junto ao cliente poder resolver isso. E você sabe que melhor, cada cliente tem, né, uma história, o cara tá viajando, problema, esqueceu o boleto, ou algo assim, exatamente. No caso da TOTUS, né, eu sou uma revenda TOTUS, né, hoje a TOTUS fatura diretamente como royalties, né, a gente chama de royalties, diretamente para o revendedor, e o revendedor aplica a margem dele em cima, né, daquilo que ele paga para a TOTUS para desenvolver o valor dele que ele vai cobrar do cliente. Melhor de negociação Exatamente. E dá a possibilidade de você ganhar menos, ganhar mais, da forma que você quer ganhar. Você vai pagar por um valor fixo ao fornecedor por conta da quantidade de licenças que você vai disponibilizar para o cliente. E aí, em cima disso, você vai fazer o fechamento de valor com o cliente. Detalhe, você tem um contrato um contrato com a TOTUS, como ela me fornecendo o serviço, e eu tenho um contrato com o meu cliente, eu fornecendo o serviço, né? Então, o meu contrato com o cliente é de eu fornecer o serviço, mas eu não respondo pelo software, né? Sim. Não sou eu que desenvolvo, entendeu? Mas pelo atendimento, pelo suporte, por implantação, consultoria, treinamento, tudo isso, isso sim é minha responsabilidade. Esse é o modelo que eu enxergo como o modelo ideal do revendedor. É o revendedor faturar diretamente para o cliente, ou seja, ele fatura no primeiro contato com o cliente, a venda do cliente, ele fatura uma adesão, ele fatura a mão de obra de implantação, a mão de obra de treinamento, né? Ele faz o contrato com o cliente pela recorrência mensal. Toda a conexão com o cliente é do revendedor. E a software house, a conexão é com
A revenda, Sim. ou seja, a software house ela fornece o N1, o suporte para o revendedor e não diretamente ao cliente. Claro, existem casos e casos, a gente vai debater aqui, quando o fornecedor resolve fornecer diretamente para o cliente e aí o revendedor fica chupando o dedo, né, meu? Mas levando o gancho aqui, né, voltando aqui para o meu amigo Regis, no teu caso, no teu modelo que você trabalha de você faturar diretamente para o cliente, né? Quem é que dá o N1? Quem dá o suporte? Porque quem fatura, às vezes, não é a mesma empresa que dá o N1, que é o caso teu do você da Plan, né? Ou seja, é você que dá o N1, mas é a NCR que fatura. Exatamente. Certo? Existem casos, por exemplo, que eu sei da Lynx, e depois o próprio Francisco vai poder me dizer, a Lynx que fatura, a Lynx que dá o N1, a Lynx que faz tudo e ela simplesmente faz um repasse de um valor, um percentual pequeno por conta da relação comercial. Ou seja, aquilo que a revenda foi lá, vendeu, implantou e acabou. Ou seja, a revenda não tem um contato direto com o cliente, e sim a software house que tem esse contato direto, né? E aí o quê? Para o revendedor eu não vejo isso legal, porque ele perde a conexão com o péssimo, até porque você perde, o revendedor perde o interesse de ficar próximo desse cliente, porque ele ganha muito pouco. Exatamente. Então ele acaba largando. E aí o cliente vai trocar de software num dado momento, porque não tem proximidade, né? Não, e o cliente não tem contato com o revendedor, ele fica tendo contato com quem? Com o fornecedor. Por quê? Ele que manda o boleto, ele que dá o suporte, né? Ele que tem toda a relação com o cliente. Eu acredito, tá? Eu sei que existem várias estratégias, não existe uma certa, não existe uma errada, mas para que eu aplique no meu caso, eu faturar o meu cliente final, muitas vezes revenda, ele tem que ser um bom estrategista. Então, de repente, ele pega ali uma loja de um contador, né? Digamos, a esposa de um contador, o cara faz um preço mais barato, sem ter que consultar ninguém, com a condição que ele indique. Muitas vezes, uma cortesia. no meu cenário do pequeno, médio varejo, o cara não usa o financeiro, contas a pagar, contas a receber. Então, meu concorrente, muitas vezes de sistema, é a madeira com prego, né? As contas. Aí o cara se esquece lá do boleto. Sim. Aí não lhe paga. Quando o sistema a gente bloqueia, né? Tem a regra de cobrança, que ele chega lá e vai abrir, nada. Aí, eita, tem que pagar. Aí chega lá rapidinho o Pix lá na conta e imagina o meu cenário lá se eu não conseguisse desbloquear. E muitas vezes acontece isso dia de sábado, na hora do almoço. Quantas vezes no final de semana eu já tive solicitação do cliente que não pagou e aí no sábado ele quer fazer um Pix para você liberar o sistema no sábado, né, meu? Difícil isso, né? Para nós, revendedor, já é difícil. Imagina ele dever para uma Lynx ou para uma entendo. Esquece, só segunda-feira ele vai pagar essa conta. Imagina o nível de insatisfação desse cliente ficar um final de semana sem o sistema que ele mais vende. No caso do food, sim, né? Sim. No caso do varejo, nem todos vendem assim tanto no final de semana. Mas no caso do food, final de semana o pico, né, de vendas. É pico de vendas. Mas a melhor coisa é não atrasar a conta, né? Você vai atrasar a conta da água? Não vai, né? Mas tem uma tolerância. Você vai atrasar a conta da Coca-Cola, que chega lá a Coca-Cola para você vender e ganhar dinheiro. Tu não vai atrasar a conta da Coca-Cola. Porque ela não vende com prazo, né? É no Pix à vista. Fala, Chico, e aí? Uma coisa que eu queria até pontuar. Isso que você falou de um cenário da franqueadora, da revenda, dar o N1 e não ter contato. Isso é o sonho de todo mundo que revende e a revenda ela fornece o N1. Hoje a gente entende que se não tivermos a proximidade e até um rosto de uma pessoa sem ser técnica, para aquela pessoa lembrar, eu tenho que falar com o Regis porque eu estou com um problema lá na Lynx. Desenhar isso na cabeça do cliente é muito difícil, mas para a gente se tornou uma peça-chave. Não é nem para a gente poder fazer uma venda cross, não é nem para a gente poder vender mais na base, é justamente proximidade. Hoje o cliente ele fica com a gente, ferramenta, tecnologia, elas são um meio. A gente tem vários fornecedores que resolvem tecnicamente o mesmo problema operacional. Mas a ideia da gente ter uma pessoa perguntando, tá tudo bem aí? Mês passado você atrasou. Não bloqueou, não, a gente não bloqueou, mas vamos falar Quer que eu te mando no WhatsApp? Isso é muito legal. Pra gente gera um custo, porque até então, quando esse modelo de cobrança ele foi definido, não era previsto a necessidade da gente ter um ECS,
hoje já se faz indispensável. Né? Tanto que eu até comento com o sócio que é responsável pelo relacionamento, muito se fala de metodologia de venda, né? A gente pega ali Spin Selling, a gente pega Receita Previsível desde 1970 e experiência do cliente. Hoje não tem metodologia para a gente poder aplicar, né? E é algo totalmente indispensável hoje para software SaaS, né? Para empresa de software como serviço. E no caso, o seu caso, a tua empresa, ela dá o N1 quando a Lynx fatura. Sim. Quem dá o N1? É a Lynx ou é você? Falando da operação Hyper, que é o varejo horizontal, é a minha empresa que dá o N1. E a Lynx que cobra? Tem clientes que sim. Vamos colocar aqui metade. E no Pharma? Pharma, o N1 é 100% Lynx, só que a gente acompanha. A gente não deixa solto. Por quê? Aí foge totalmente do nosso controle. A gente tem um turnover muito grande. Suporte a gente sabe que a canal de Lynx entrada... que dá o suporte N1? De BIG, sim. De software de Pharma, sim. E no caso, por exemplo, você acompanha, você tem um custo para isso. E você recebe por esse custo? Não. Na realidade, a gente paga para não perder o cliente. Então, eu tenho que colocar um analista com conhecimento consultivo no período de berçário ali do cliente, até ele conseguir falar com o suporte N1 do jeito que o suporte N1 compreenda o cara. Porque até então ele traz ali vícios de operação do software XPTO, que é onde ele clicava no botão abrir, no nosso software mostrar, né? Então até a pessoa ter a maturidade de falar com o N1, a gente acompanha de perto. Entendi. Mas esses são os custos que o fabricante nunca vê, né? Nunca vê. Que a gente tem. E além desse, temos uma série de outros custos, até mesmo do próprio software. Quando o cara soltou uma atualização que deu um bug no cliente e a gente tem que se matar para consertar esse bug, né? É um custo a mais que não estava previsto. E esse custo fica todo para o revendedor. A gente absorve isso. Muitas vezes o fabricante nem sabe disso. Ele nem sabe o que está acontecendo e a revenda está absorvendo. E queira ou não, é custo, né? É mais 2 técnicos de plantão e olhe lá. Eu diria para vocês, a gente tem, eu diria, o cenário ideal, queria até ver se vocês confirmam, o cenário ideal de um revendedor, então, para revender software, seria ele ter o domínio total, ou seja, ele fatura para o cliente, ele dá o N1 para o cliente, dá o suporte para o cliente, ou seja, toda a relação com o cliente ela é feita pelo revendedor. E a relação software house, né, ou fornecedor de software, é ligado diretamente ao revendedor. Ou seja, a software house dá o apoio para o revendedor e o revendedor dá o apoio para o cliente final, sendo que faturamento e N1 é revendedor-cliente. Essa seria a condição ideal? O que vocês acham? Exatamente. Eu vejo que seria mais interessante. Mais interessante, né? Eu acho que até em termos de faturamento também, né? Porque você traz o faturamento para dentro de casa também, entendeu? Depende, porque a gente tem um outro ponto. Falando da operação Pharma. A gente tem valores pré-definidos a serem comercializados com o software e também é pré-definido o repasse. Se eu trago o N1 para dentro de casa, eu teria que ter um repasse maior, porque até então eu estou assumindo uma responsabilidade operacional que até então eu estava pagando para ter. Né? E aí quando a gente fala com uma grande empresa, numa negociação como essa, a gente está falando de contrato de uma SA. Não é tão simples da gente poder mudar para aumentar ali um XPTO% no valor de repasse. Você não consegue mudar, mas seria o ideal, seria o ideal. Sim. Entendi. Mas existem outros serviços que o revendedor leva para o fabricante também sem custo nenhum. É o know-how, a experiência, ele testa o software na ponta, ele identifica as demandas, ele identifica o que não está legal. Os bugs, ele traz isso para o fabricante já testado. E olha, o problema está aqui, ainda mais quando você tem já um tempo, você começa a identificar até onde é o bug, né? Você já vai direto no dedinho lá e fala, olha, é aqui que tem que mexer para resolver. Mas você sabe, hoje a gente como revendedor TOTS, revendedor Lynx e NCR, eu vejo que o cliente, ele quer muito mais proximidade de um revendedor, daquele cara que está ali com ele 24 horas, que se ele tem um problema, ele tem para quem ligar, e não vai ligar no 0800 da vida, entrar numa fila no 3003, e quem está te atendendo do outro lado lá, não sabe nem quem é você, é um CNPJ, é um número a mais, ou seja, se o revendedor
der toda essa conexão para o cliente, eu acho que o cliente só tem a ganhar com isso. Entendeu? Então, a minha experiência hoje é o meu cliente estar conectado a mim e eu poder oferecer para ele muito mais do que simplesmente a software house poderia oferecer. Até porque a gente entra num conceito de revenda. Hoje a revenda, ela oferece grandes revendas, ou a maioria, não sei dizer, elas oferecem o quê? A cadeia completa de serviço, né? Então, você não está ali só para resolver o problema ou implantar um sistema. Você está ali para dar o suporte de noite, de madrugada, arrumando um equipamento, trocando um equipamento. Muitas vezes nem é só software, né? Muitas vezes nem é só software, exatamente, é infraestrutura. E o fabricante não entende disso, infraestrutura, ele não dá suporte para isso. E nós já temos know-how para isso, acaba resolvendo e para ter o cliente ali do seu lado, né? Com certeza, com certeza. Além do conteúdo consultivo, né? Até então, a gente é profissional de tecnologia especializado em negócio e a gente usa a ferramenta para resolver o problema do cara que não sabe nem que tem o problema. Exatamente. E uma coisa que eu queria colocar aqui para vocês, que no caso é o meu caso, né? Não sei se é o caso de vocês. Hoje, o meu fornecedor de software, que é a TOTS, ela é minha concorrente também. Ou seja, ela vende também, né? Você sabe que nós tivemos esse cenário lá na Colibri por muitos anos, né? A Colibri, os antigos donos tinham uma revenda também e eram um concorrente direto da gente, e na mesma cidade, né? Então aí aquela questão de fazer um marketing, divulgar a marca, divulgar o que você trabalha, fica inviável. Porque muitas vezes o cara vai lá no site do fabricante e compra direto. Exatamente. E você fala assim, peraí, eu estou jogando dinheiro no lixo, eu estou gastando aqui em mídias, em marketing, e o cara acessa o site lá, Colibri, e compra direto. E às vezes até num preço melhor. Não, exatamente o que ocorre. Eu vou citar a experiência nossa, né? Inclusive essa semana a gente estava comentando em umas reuniões internas, né? Hoje, por exemplo, se você vai lá no Google, faz uma pesquisa no Google de sistema para bar, restaurante, ou independente do segmento, obviamente quem vai aparecer em primeiro lugar são as software houses, não nós revendedores, né? Não. E hoje quando eu faço lá uma pesquisa de sistema para restaurante, aparece lá em primeiro lugar TOTS, né, que é o sistema que eu vendo, entendeu? Então eu falo, como é que eu vou brigar com a TOTS, que é a minha fornecedora, num link patrocinado, né? Quanto eu vou ter que investir? Não tem como investir, porque eu sou uma revenda, eu não sou o desenvolvedor de software, né? Sim. Então eu vejo hoje é uma briga que é uma briga de uma única força, eu diria, né? Ou seja, como que o meu fornecedor é meu concorrente, acho que já é algo desleal. Sim. Quando ele entra no marketing digital e põe o nome dele em primeiro lugar, também se torna desleal. Agora, o mais desleal disso tudo, sabe o quê? É o preço. Quando ele joga o preço dele mais barato que o teu. Sim. Porque você é revendedor. E se você é revendedor, você tem que botar a tua margem. Você é intermediário. Só que é você que vai atender o cara lá na ponta. Às vezes o cliente não sabe disso. Ele acha que está comprando com a TOTS. Não, eu vou comprar com a TOTS. É melhor comprar com a TOTS ou com a Lynx ou com outro fornecedor. E não sabe que essas grandes empresas vão tratá-lo como mais um na conta, enquanto que um revendedor não. O revendedor vai tratar do cliente como sendo o cliente da vida dele, entendeu? Né? Então, você hoje ter, no meu caso, o teu fornecedor como concorrente, sem sombra de dúvida, é algo que é muito ruim para a gente, revendedor, ter o nosso fornecedor como concorrente. No teu caso, não acontece isso, né, Ivelson? Hoje não tem mais, tá? Depois a NCR, ela acabou repassando os clientes que existiam nessa revenda, distribuiu todos os clientes. Isso, e aí ela focou somente no desenvolvimento de software e no suporte às revendas. Perfeito, essa é a condição ideal. Porque, inclusive, para ela reduziu o quadro de funcionários imensamente. Perfeito, né? Concordo. O nível 2 e nível 3, para ela é muito raro. Muito raro, então, ou seja, o custo é muito menor, sobra margem para eles trabalharem. E aí, foca no desenvolvimento, né? Foca no software, né? No software, exatamente. Né? O que precisa, né? O que realmente é o objetivo do negócio. O único problema que você citou aí, o legal é você dá o N1, você atende o cliente, cria conexão com o cliente. O problema é quem fatura é a Colibri. Aí que não é legal. E você sabe que outra coisa legal é quando a gente conseguiu fazer um marketing cooperado.
com a NCR. Então, tipo, as revendas poderiam investir parte, ela fazia uma parte do investimento juntamente, e a gente tinha uma fanpage onde direcionava os leads diretamente para a revenda que investiu. Isso foi um marketing muito legal, deu muito bom resultado. Como é uma multinacional americana, a gente tem dificuldade para conseguir aprovar essas coisas, demora um pouco, mas é o que funcionou, porque eu acho que no momento que o fabricante não tem a revenda dele, é uma ideia legal para ele praticar com os revendedores, se ele quer fomentar o produto dele nas mídias sociais, fazer o marketing cooperado com as revendas. Perfeito, perfeito. Eu lembro do melhor programa de marketing cooperado que eu vi na vida foi da Bematec. Antes de vender para TOTS, era marketing cooperado, era rebate, nunca vi um programa de canais tão bem feito como o programa de canal da Bematec. Mas, ô Francisco, me conta aí essa relação sua aí com relação à revenda, né? Ao faturamento, ao N1, qual a condição ideal, o que você enxerga aí de prós e contras nesse sentido? Eu acho que assim, a gente tem muito problema. Só ressaltando, desculpa, falamos também do caso no caso do seu caso, a Lynx faturar diretamente para o cliente, né, meu? Isso que eu não acho legal, entendeu? A Lynx faturar direto para o cliente é ruim que a gente perde o controle, né? Então, existem erros sistêmicos dentro de qualquer empresa de software, aí fatura 2 vezes um produto, aí a gente tem que abrir contestação de boleto, aí o cara tem o software bloqueado sem estar devendo. Assim, sistema de cobrança muito, né? Muito rígido. Muito rígido e muito grande também, né? A gente entendeu o que a gente pode fazer? A gente não pode mudar a companhia. A gente pode aprender de acordo com a música, a gente dançar, né? Então, no máximo, a gente se precave em ferramentas para acompanhar situações delicadas, onde que a gente sofre muito, não sei com vocês. Clientes recém-implantados, né? Que aí tem a questão do prorata, do período inicial de uso do software, aí daqui a pouco aparece um boleto faturado ali do nada, né? A gente tem que acompanhar, a gente faz esse acompanhamento. Então, é difícil, Nossa, difícil. Prorata é muito difícil de tratar, né? E para explicar, tratar é explicar. O ideal aí é fazer uma ativação, paga antes de usar e pronto. Porque adesão, ativação, pagou, já foi. Porque o prorata é muito difícil até é um custo operacional que não vale às vezes o boleto. Você imagina um cara que fecha no dia 25, ele vai pagar 5 dias de uma licença. Não vale a pena. É verdade. Não vou cobrar, não. E é complicado isso, porque você pode pagar o fornecedor num tempo, numa data, e receber do cliente numa outra data, né? Então você tem aí um delay, uma prorata aí de valores, né? Por conta de conciliar a cobrança do fornecedor com o pagamento do cliente, entendeu? Mas uma coisa que assim, eu fico confortável, eu estou tranquilo no que diz respeito ao quê? Qual rumo que a companhia está tomando? Como a Stone fez a aquisição da Lynx, ela também está incorporando o quê? A necessidade de atender bem o cliente. Durante muito tempo a Lynx ela tinha aquela premissa de eu sou a maior, então se você quer ser meu cliente, você tem que se sujeitar ao que eu te faço e pronto. Agora não, agora inverteu. Então colocou o seu cliente no meio, precisa mudar de ferramenta para poder fazer com que isso funcione rápido? A gente vai mudar. Só que a Lynx tem 160 mil clientes no Brasil. Pensar é um faturamento único, claro que são verticais, mas muda uma ferramenta de uma operação desse tamanho. Não dá de fazer da noite para o dia. Mas gradativamente a gente vem sentindo, a gente vem vivendo melhorias. Isso está sendo bem, bem legal. Pensando, o Francisco Júnior vai desenvolver o software. É humanamente impossível a gente pensar em entregar um produto com o nível de tecnologia que se tem hoje na ponta com as soluções que a gente tem. Legal. Fala aí, Jorge, e você? Como é que é isso aí? Muito concorrente? Tem os teus fornecedores, são concorrentes seus aí no caso? A Hiper, ela passou um tempo onde existia a venda direta, tá, do produto e o suporte por parte da Hiper. Aí o pessoal reclamou, tal, muitas gente assim que não gostava, né? Porque eu particularmente tenho um concorrente na mesma rua que o cara é metade. O pessoal não entende que o suporte não é presencial, que o cara tem que entrar no chat, mas tudo bem. Aí ela parou de fazer o suporte e ficou só com a central de lead, que seria uma terceirização do comercial. E recentemente ela encerrou a central de leads e está focando totalmente no produto, e a revenda que é encarregada de vender bem e prestar o suporte, cada um
fazendo a sua parte. E eu entendo que esse é o melhor modelo de funcionamento, onde a gente consegue ter uma relação bem próxima com o nosso cliente. Legal, legal. Eu vejo essa relação com o fornecedor, ela muda muito entre as empresas, entendeu, né? Eu tenho uma visão já ao longo dos anos, né, onde o valor de recorrência que um cliente paga para um revendedor, eu entendo que 33% é desenvolvimento, 33% é suporte e 33% é comercial, ou seja, é uma fatia, né? O comercial que vendeu, que trouxe o cliente, o suporte que tem que manter o cliente, né? E o desenvolvedor que desenvolve o produto, né? Sim. Eu imagino muito assim, hoje eu pego um valor de royalties, eu multiplico ele por 3. Hoje já não dá nem muito para fazer isso, tá difícil. Por quê? Hoje muitas empresas colocam aí um 50-50, né? Ou seja, meio a meio, entendeu? Né? Aí meio a meio é complicado para quem segura o comercial, para quem segura o N1, para quem segura tudo, e só o dev que leva 50%, entendeu? Eduardo, eu queria fazer uma provocação. Opa, bora. Desculpa o termo, mas aquele preço biscateado de software, como que você, sendo um revendedor TOTS, resolve a situação de competir com uma empresa como a dele, que é pequenininha, não é o caso, mas que ele lançou uma solução no mercado que atende apenas uma ou duas funcionalidades e o cliente não entende que ele precisa de 14, 15 funcionalidades ou até mais para poder concorrer com esse mercado biscateado de software? Boa pergunta. Já vou te respondendo o seguinte: meu produto não atende o biscateado, entendeu? Né? Então eu tenho um produto, né, de alto nível, de alta performance, e para aquele cliente que quer pagar barato, ele vai comprar o software dele na internet, sem suporte, ou suporte através de um WhatsApp, né, um robô, algo assim. Eu entendeu? recomendo papel, caneta e calculadora. Ele nem paga mensalidade e não dá erro também de fechamento de caixa. Mas existem softwares e softwares, né, Francisco? Com certeza. Né? Hoje tem muita opção, né? Tem muita opção. Você compra software na prateleira, na internet. Hoje você compra na internet. Mas o que eu vejo aí é que muitas empresas, elas são, principalmente algumas startups, elas são criadas para chacoalhar o mercado, crescer, vender e ser vendida, e acabou lindo, maravilhoso. Então a gente já viu quantas passarem por isso. Então é um cenário que você vai investir o seu negócio numa ferramenta que é vital para o seu negócio, sabendo que amanhã depois ela pode nem estar mais aí no mercado e te larga na mão. Sim. Né? Lá a gente costuma dizer para o comercial, porque concorrer com preço baixo de internet não dá. A gente faz a pergunta: tu quer um software só para emitir nota fiscal ou tu quer um software para a tua empresa crescer? Se for só para emitir nota fiscal, o nosso produto é caro. Eu entendo que o sonho de todo mundo é comprar uma Ferrari, mas nem todo mundo tem o dinheiro. Pega um outro produto de internet, cria uma gordurinha, cresce, e depois tu vai para um produto de ponta e... Isso, né? Com relação à sua pergunta, Francisco, você vê, aquele que quer pegar um sistema barato, hoje ele encontra o sistema barato, né? Mas hoje para poder vender o meu sistema e para poder concorrer com os baratos, o que eu ofereço? Eu ofereço serviço de qualidade, né? Ou seja, eu ofereço uma boa implantação, um bom treinamento, um bom suporte, né? Ele vai pagar mais caro com a nossa empresa, com a minha empresa, mas ele vai ter um atendimento de qualidade. E às vezes esse atendimento de qualidade faz falta, principalmente quando a gente fala no segmento food, no segmento alimentação, que é um segmento que não para, né? Ele funciona quase que 24 horas, de segunda a domingo, e aí quando você para um bar, um restaurante, e você tem que ligar para um 0800 da vida, sem nem saber o que está acontecendo ali. Aí que entra o papel do revendedor, que ele vai poder ir lá, resolver, analisar. E aí muitas pessoas me perguntam, falei, o revendedor, está acabando o revendedor no Brasil? O revendedor vai acabar com esses monte de software que sai aí de prateleira, que o cara mesmo vai lá, instala, onde você fala com o robozinho, te dá um suporte? Eu falo para vocês, o revendedor não vai acabar nunca, porque não tem quem vai lá, pega o carro, vai até teu restaurante, até o bar, até o teu varejo, né? Entra embaixo de um caixa, pega o teu computador, vai olhar, ver se os cabos estão conectados, vai ver se os equipamentos estão funcionando, trocar equipamento de backup, né? Então não tem como acabar. Falar com o contador, né?
Falar com o contador. Errado, falar com o contador por um erro. Perfeitamente, né, meu? Envolve tudo isso aí, A gente né? estamos numa posição de centralizadores em um ecossistema. Falando do software de farma, a gente tem em um software conexão com a Anvisa, conexão com a Secretaria de Fazenda, conexão com a própria indústria, né? Então eu consigo mandar um pedido eletrônico para o software do distribuidor A ou B, né? Quem que faz isso? Quem que orienta o nosso cliente a fazer isso? Não é só implantar e empurrar as costas dele, vai aí e se vira. De jeito nenhum, né? O nosso papel é indispensável na cadeia da automação comercial. Totalmente indispensável, porque tem clientes que precisam de alguém, precisam de um suporte. Talvez clientes bem pequenos, que como o Jorge disse, que só querem emitir o cupom fiscal ou algo nesse sentido, né? Eles têm um sistema simples, né? Sim. Esse sistema simples atende. Eu entrei essa semana numa sorveteria, vi lá o sistema, e aí o sistema tá bom tal? Não, esse sistema funciona bem, ele é baratinho, eu não gasto nada, não faço nada, pouco uso. Eu falei, olha ali é a característica de um cliente que pouco usa o sistema e que paga bem barato. Caixa, né? É uma máquina registradora. Simples, né? É uma máquina registradora, um caixa. Né? Mas se você for ver hoje, você vai num restaurante onde tem o restaurante tem lá 3 impressoras de produção, tem monitor touchscreen, KDS na cozinha, comando eletrônica, Smart POS fazendo pedido, entendeu? O totem de autoatendimento. Quem é que arruma tudo isso? Pesquisa de satisfação. Quem mexe com tudo isso? É o revendedor. O melhor momento para revenda é esse, agora que a gente está vivendo. Onde comércio que não tem gestão não está conseguindo passar muitos anos de pé. Sim. Então o cara vai precisar de alguém profissional, né, de uma empresa que está ali próxima a ele para fazer todas essas conexões, seja de software, de atender o cara lá. A gestão hoje com certeza ela é muito importante, né, para um estabelecimento. Mas eu vejo hoje os estabelecimentos, os grandes estabelecimentos de médio a grande mais preocupados com isso. Quando você pega um estabelecimento pequeno, ele não está muito preocupado com a gestão, o negócio dele é a conta de papel, ele faz a conta, ele vende, ele analisa ali o que ele tem no estoque, olha a conta do banco e está sobrando, tá, bora lá. Agora aquele cara que trabalha com muitos itens, né, onde ele tem uma carga grande de faturamento, de imposto, de mão de obra, tá entendendo? Se esse cara não fizer o controle dele, ele tem um problema grande, porque às vezes ele pode estar trabalhando com um grande valor de faturamento, mas não está ganhando nada, está empatando, está 0 a 0, entendeu? Que tem perdas, né? Sensíveis. Com certeza. Então é a maior preocupação do Com certeza. Então, falando de revenda fornecedor de software, então o cenário ideal, no nosso entendimento, é o fornecedor fornece para o revendedor, cobra do revendedor, dá o suporte para o revendedor e o revendedor que tem a conexão e a relação comercial com o cliente, com o varejista, oferecendo sistema, oferecendo serviço, suporte, equipamento, suprimento, né? Ou seja, o revendedor está ali para poder suprir toda essa demanda. Esse é o cenário ideal, né? Mas a vida não é assim, não são todos que funcionam dessa maneira, né? Exemplos aqui citados na mesa, né? Sem falar que você pode ter revendedor em todos os cantos do país, né? Já o fabricante, ele está às vezes muito, tá numa determinada cidade e ele tem dificuldade para estar atendendo alguém do Pará, do Amazonas, até por questões regionais, fiscais e tudo mais, né? Então você pega um revendedor que está lá em Manaus, ele conhece toda a legislação de Manaus, diferente do cara que está lá em Santa Catarina, que não entende nada que está acontecendo em Manaus. Sim. Então, esse know-how também o revendedor traz para o fabricante, ajuda o fabricante a melhorar o produto dele para aquele estado, para aquela região. Cada estado tem a sua legislação, né? Exatamente. Então, você tem que ter o software homologado e adequado. Você imagina um fabricante ter que pôr uma base em cada estado. Só aí já é complicado para ele, né? Sim, com certeza. Eu vou mudar o tema aqui, né? Uma pergunta aqui que eu queria, uma curiosidade, mas eu acho que vale, né? Vale a pena, né? Eu pergunto aqui para vocês, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje no dia a dia como revendedor de automação comercial? Ou seja, qual é o teu maior desafio, Regis? Conta pra gente aí. O que é o teu maior desafio no dia a dia como revendedor? Hoje, tá? A revenda, existe alguns alavancas de crescimento. Então, vem produto, vem os processos bem definidos e pessoas. A alavanca lá
de pessoas comercial, a gente conseguiu montar uma estrutura boa porque a gente vende bem, tá? Normalmente o meu suporte não comporta quando é um mês muito bom de vendas. Então lá do meu cenário do interior de Alagoas vem a parte de pessoas, tá? Para elencar o suporte. Legal. Tá? Você, Francisco, fala aí pra gente. Desafios. Os 3 P's que você falou é incrível, né? Produtos, processos e pessoas. Eu já estou em São Paulo. Aqui a nossa concorrência é muito grande. Pessoas a gente tem, o produto a gente tem. Hoje eu vejo que o maior desafio da gente conseguir penetrar no varejo é o quê? É o próprio varejista entender que ele precisa. Fazendo uma analogia, o médico fez um exame de diabetes e convence aquela pessoa a diminuir o açúcar. A pessoa só diminui o açúcar quando ela está prestes a ficar internada ou morrer. O varejista que eu vejo que também é assim. Por mais que a gente garanta que o produto é melhor, a gente exemplifica. Hoje o nosso time comercial também tem nível consultivo para poder falar com o varejista, mostrando coisas que ele não sabe, mas a resistência à mudança. Eu não preciso disso. Então eu considero como um grande desafio. Mas a falta de necessidade de ver o problema, uma outra coisa que é bem legal, a gente vê o médico, faz 5, 6 anos de medicina, 4, 5 anos de residência para poder atender alguém e ser reconhecido como um profissional. A grande maioria dos varejistas que a gente atende, falando no meu cenário, dono de farmácia, ele estudou farmácia. Ele não estudou para poder acompanhar indicadores de uma operação onde ele tem que pagar imposto, onde ele tem que pagar funcionário. Ele não estudou para empresário, ele estudou para tomar conta de remédio. Qual empresário que estuda? A fatia do varejo que se capacita como empresário é muito baixa. Aí a gente vem com uma ferramenta para poder levar o negócio do cara, porque ele precisa, eu não preciso, ele acha que não precisa. Entendi. E aí, Belson, desafio, fala aí. Eu acho que o maior desafio, na verdade, está na qualificação das pessoas, né? Hoje em dia, até a sua equipe, você ter o empenho dos seus colaboradores para eles se qualificarem mais, entenderem mais do seu negócio, do seu segmento, e o próprio cliente, que muitas vezes tem essa dificuldade com a equipe dele. Então isso hoje é muito difícil. Muitas vezes a gente pega um cliente que ele tem grande interesse em gerenciar o estoque, gerenciar o financeiro, ele tem aquela empolgação toda. Aí quando ele começa a botar as pessoas não têm esse mesmo interesse, ele não dá conta de fazer, ele tem a ferramenta boa, ele tem tudo para dar certo, mas falta o empenho dessas pessoas e a qualificação dessas pessoas. E para qualificar, eu entendo que é necessário ter aquela vontade da pessoa de querer, de fazer, que hoje é difícil, né? Hoje tem uma geração mais jovem aí que não tem esse empenho, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje. É as pessoas quererem se qualificar, ainda mais no nosso segmento, porque hoje se ganha dinheiro tão fácil com mídia social, se ganha dinheiro com outros meios muito mais interessantes do que ser um técnico de automação, ser um consultor de food service. Para chegar a consultor de food service tem muito tempo aí. Tem muito tempo, né? Tem que se dedicar muito ainda, isso que é pior. Levando o teu gancho, eu citaria aqui 2 grandes desafios hoje que a gente tem internamente, que um é qualificar pessoas, como você falou, mas o maior desafio é qualificar pessoas para a área comercial. Ou seja, o consultor, ou o vendedor, ou o representante, ele entender o que a automação faz para ele poder passar isso para o varejista, né? Hoje é mais fácil você preparar um técnico, no meu ponto de vista, né? Sim. Você é mais fácil você preparar um financeiro dentro de uma rotina de cobrança, o técnico dentro de uma rotina de acesso e de poder ver o software, os equipamentos. Agora, você preparar, capacitar um cara para falar de automação comercial é difícil, tá entendendo? Isso é muito difícil. Para você ter uma ideia, eu tenho dificuldade com isso, tá? Então hoje eu tenho criado métodos e estudado muito isso de como eu consigo capacitar um cara na área comercial de forma rápida, porque às vezes isso leva meses. Imagina você contratar um cara para representar, ele leva 3 meses para ele entender o processo de como que a automação funciona para um restaurante e que envolve vários fatores. Tem que entender muita coisa. Tem que entender muita coisa. Envolve a infraestrutura, envolve tudo. O representante ele tem
que ter entrada no varejo, saber entrar no varejo, né? Então ele tem que saber entrar no bar, na loja, no restaurante, onde quer que seja, e encontrar a pessoa que demanda esse tema. Para depois de chegar nessa pessoa, ele poder falar tudo de automação comercial e conseguir ter a atenção desse cara. Detalhe, esse cara talvez já tenha um sistema. Você tem uma tarefa mais difícil que é mostrar uma nova opção para ele. Mas às vezes ele aceita, às vezes não, né? Dependendo de como for. Então, a capacitação comercial é um desafio para mim. E o segundo desafio é cuidar da base. Não cuidar da base só na questão técnica, é cuidar da base com informação, é cuidar da base com respaldo, é cuidar da base com inovação, é cuidar da base com novas integrações, com novos produtos, com tudo isso. Hoje eu tenho uma dificuldade nisso e estou reformulando, reestruturando para olhar para dentro da base e ver, pô, eu tenho um pote de ouro aqui dentro e eu não estou sabendo cuidar dele. Entendeu? Isso é verdade. E você tem que aprender a cuidar dele, né? E não é só cuidar dele, atender o teu suporte e falar, tô aqui, não é? Hoje não é mais isso. Hoje você tem que estar presente no dia a dia dele, você tem que estar no radar dele, você tem que estar mostrando novidade, mostrando tudo que é bom, porque aí ele cria uma conexão com você. A chance, né, de dar um churn, né, que é você perder o cliente, ela diminui muito. Agora, a chance do churn aumentar é quando você não tem conexão nenhuma com o cara, aí vem um outro cara oferecendo um outro software lá para ele, fala que o sistema faz determinada função que ele nem sabe que o teu sistema faz, mas que o outro veio, ofereceu e que ele pegou e virou, aí ele fechou com o outro porque o outro deu o comando eletrônico, alguma coisa ali, entendeu? Depois, né? Você só descobre depois quando ele está mandando um e-mail pedindo cancelamento. Qual era a conexão sua com ele? Era nada, porque se você tem um produto que faz várias integrações, vários processos, e ele não sabia de todos eles. Cito um exemplo, um cliente que compra um caixa simples comigo, eu vou lá, fico feliz, vendi um caixa simples. Passou um ano, eu não falei nada para ele do que eu faço, entendeu? Mas eu vendo comando eletrônica, totem de autoatendimento, monitor touch, comida por quilo, balança integrada. Pô, você vende um monte de coisa. E nesse ao longo do ano eu não falei nada para ele. Está errado, eu tenho que estar falando tudo que eu faço e sempre estar falando também, né? Lógico, com uma dose de formas de você poder passar isso, não intensificar, nem ser algo maçante, né? Mas ele tem que saber de tudo que você faz e os benefícios que você traz para ele. Agora mesmo, a gente vai falar para os nossos clientes do SAT, né? Há meses atrás, do ano passado, o SAT aqui em São Paulo mudou. Hoje, né, a questão de contingência, NFC, teve mudança. É o tipo de informação que o varejista precisa saber, entendeu? A gente quer hoje, até o próprio Jorge disse para mim, né, de criar conteúdos, né, lives talvez para os nossos clientes, para falar de direito de funcionário, tá entendendo? Você arruma um advogado, né, parceiro, e que vai dar uma live para os teus clientes para falar das condições trabalhistas daquele dono de loja, dono de restaurante precisa. Imagina você oferecer isso para o teu cliente, que legal. Ou seja, ele se conecta muito mais com você e talvez por um custo muito pequeno, dependendo do tamanho da tua carteira, entendeu? Então, até reduzindo o custo, não colocando conteúdos externos. A gente perde muito cliente por recurso do software subutilizado, um financeiro do software. Quando a gente fala de software de PDV, vamos falar farmácia, varejo comum, até mesmo food, trocar um PDV por um PDV é simples. Trocar um PDV por eu uso o PDV e o uso financeiro. O impacto da troca já começa a ser um pouco mais difícil. Eu tenho um PDV, eu tenho um financeiro, eu tenho uma comanda eletrônica, eu tenho um... É mais difícil. A gente gera login, por mais que a pessoa ela pague mais caro para poder ter tudo que a gente está oferecendo. Um concorrente bate lá, a pessoa ela tem realmente todos os problemas dela resolvidos. Não vai chegar o cara com um sistema com banco de dados em Access, por exemplo, e encantar o cara com um recurso de contas a receber. Né? Então a gente amarra o cara, a gente amarra a operação do cara de ponta a ponta, não somente na venda. Quanto mais você conectar esse cliente, mais difícil vai ser para ele ir embora. Então um simples caixa, manter ele, beleza, mas por exemplo, eu gostava, né, de cobrar treinamento, né? O cliente me liga, eu quero fazer um treinamento, eu falo, olha, oportunidade para ganhar um dinheirinho, né? Ganhar um dinheirinho extra, um treinamento e tal. Hoje a minha vontade é o contrário, hoje a minha vontade é treinar todo mundo grátis, tá entendendo? Deixar todo mundo treinado, todo mundo feliz, utilizando mais o software, porque ele está mais engajado com o software, ele está mais dependente do software. Ou seja, eu fornecendo um treinamento gratuito, online, claro, né? Não é
visita física no local. Se você tem que fazer um deslocamento, custo, né? sim, você tem que cobrar. Mas se você puder, de dentro lá da tua estrutura, fazer um treinamento online e o cliente ser beneficiado com isso, pô, ele está ganhando rapidez no controle, ele está ganhando fazer uma gestão com qualidade e a fidelização, ele vai se tornar mais fiel a você. E eu falo, pô, eu vou vender? Não, eu vou te oferecer grátis, não tem problema Eu acho nenhum. que quanto mais pontos de contato a gente consiga ter com o cliente, melhor. Depois que já tem alguns anos que eu modelei lá o setor de sucesso do cliente, de relacionamento bem intenso, recursos como comunidade, lá com o pessoal levando um monte de conteúdo. Eu sou a pessoa dos números, né? Então, quando a gente tem um produto, qualquer coisinha o cliente sai. Mas quando a gente começa o setor do sucesso do cliente ativo lá com ele, sempre se relacionando, consequentemente a gente vai vender mais produtos. Sim. E se um não tiver bom, beleza, mas tem os outros que prendem. Tá? O nosso cliente de churn que sai mais é o que tem menos produtos com a gente, o que tem mais não sai. Com certeza. Então, o grande relacionamento, hoje a gente tem uma pessoa comercial só para vender produtos para base. Relacionamento é tudo, né? E base também, né? Você tem que se conectar mais com a base, você tem que se entregar mais à base, diminuir o churn e a base bem atendida, o que ela te traz? Novas vendas, né? Se um cliente meu me indicar um cliente, pô, eu dobro. Cliente satisfeito é o melhor vendedor. O melhor vendedor, o cliente satisfeito. Ó, quero botar mais um tema aqui rápido com vocês, tá? Que seria, quais são as principais tendências e inovações que uma revenda pode ter ou está tendo? Ou seja, que tendência que hoje o revendedor ele está vendo ou ele tem que ver essa tendência, essa inovação para ele continuar ativo, firme e forte aí no mercado, né? Porque toda hora o mercado muda, né? E não muda só para um ou outro setor, muda para todo mundo e está mudando para nós revendedores também. Então, qual seria a tendência da revenda aí, ela poder performar ou a tendência a poder se manter firme e forte? Vamos lá, Regis, começa com você. A inovação. Tendências e inovações, algo assim que você teria que ressaltar? Sim, inovação é algo que não é feito, tá? Segundo lá o dicionário. Tem revenda que o único relacionamento que tem com o cliente é o boleto de cobrança mensal. É verdade. Que nem Então, enviado por ele. Exato. Então, se o cara pegar pega um analista de suporte e tira 1 hora por dia para ligação, mensagem pelo WhatsApp, já vai ser uma baita inovação, já vai ser baita relacionamento, em conhecer produtos, estar andando em eventos como Autocom, saber das novidades para estar levando o cliente dele. Perfeito, perfeito. Show de bola. E você, Francisco? Falando sobre relacionamento, a gente precisa oxigenar a nossa base, né? Tudo está relacionado a gente levar meios de crescimento, estar em eventos, Autocom, até mesmo, como é que tem agora, a ABF. Né? É muito legal porque a gente se empodera. Semana que vem. Sim, a gente se empodera de conhecimento de negócio, porque o cara normalmente ele está preso dentro da operação dele. Mesmo não sendo o eu empresário, uma pessoa só, ele está preso ali apagando incêndio, não tem gestão, né? Então a gente tendo o contato com inovações do segmento, a gente sabe para onde que o varejo está indo. A gente pega o Autocom, 75% do Autocom estava falando PDV Mobile. Aí, se eu tenho um cliente que não entendeu a importância dele trocar um computador que tem 20 anos de uso, a gente tem que levar para ele. Você precisa investir na tecnologia. Ah, mas é caro. O seu celular de 12 mil reais não é caro. De onde que veio o dinheiro para poder comprar o celular? Então, é muito legal a gente se empoderar de informação para a gente poder oxigenar o nosso cliente. Legal, legal. E aí, Velson? Vamos lá, a experiência, hein, É meu? bem isso mesmo, né? Porque, na verdade, eu acho que hoje você conseguir levar para o cliente as inovações, são tantas novidades, tanta coisa que aparece. Tem coisa que nasce e morre tão rápido que não dá nem tempo de mostrar para o cliente, né? Você acaba nem conseguindo levar que ela já sumiu do mercado. E isso é a grande dificuldade, é você pegar uma inovação e conseguir levar para o cliente. É criar estratégias para isso. Muitas vezes isso daí não dá para fazer no comercial, mas você consegue fazer no suporte, que é aquele cara que está praticamente todo dia falando com o cliente. Então a gente pratica um pouco disso,
muito pouco pro que eu queria. Eu queria muito mais, mas é muito difícil conseguir isso com a sua equipe, porque aí entra um pouco de qualificação, que o técnico não tem um tino comercial, e daí você tem que começar a formar ele um pouco mais comercial para ele saber falar, mostrar, apresentar novidades, o que está rolando no momento. Esse é o que eu acho que a gente precisa inovar com os nossos clientes. Mas é uma missão difícil, hein? Não é fácil, não. Não tem nada fácil, Nelson. Nada é fácil. A gente que está um bom tempo aí. A gente vive ali brigando, falando, e a gente, às vezes, você tenta um caminho, não dá, você fala, puta, aqui não tá dando, eu vou fazer por um outro lado, tento outro lado, não dá também, aí pensa numa outra estratégia. E é isso, é não desistir, né? Acho que esse é o ponto. É não desistir de estar fazendo isso junto com a sua base, com o novo cliente, melhorando a sua apresentação junto com ele, melhorando a sua forma de tratar, para que ele entenda o que você está querendo passar, né? Porque muitas vezes uma conversa técnica com um cliente que não tem esse conhecimento, ele não dá atenção, então ele tem que entender a sua língua. Então, já existe o outro que tem o conhecimento técnico, que você tem que aplicar o conhecimento técnico com ele. E tem que ter essa flexibilidade. Agora, a gente que já está há mais tempo, a gente sabe lidar com isso. Agora, põe um vendedor novo para fazer isso, é difícil. Então, conseguir buscar isso e atingir isso é o que eu acho que a gente tem que estar trabalhando para inovar. Legal, bacana. Eu citaria na questão de tendências, como o Francisco citou, tendência tecnológica, eu enxergo a mobilidade crescendo muito, né? Como ele falou do PDV móvel, né? Hoje o PDV praticamente está na mão do garçom, no smartphone. Hoje ele faz pedido, fecha a conta, recebe o cartão, que é o que tem que fazer, né? E ainda emite o cupom fiscal, né? Hoje a gente tem visto os PDVs aí, muitos PDVs já estão saindo da plataforma Windows e estão indo para a plataforma Android, né? Então você vê muito tablet hoje já como PDV. Claro, existem algumas limitações, mas é uma tendência que está crescendo cada vez mais, né? Ou seja, você ter a automação dentro de um dispositivo móvel, dentro de um tablet. As máquinas de cartões, né? As máquinas de cartão, os Smart POS já estão aí fazendo praticamente tudo isso aí, entendeu? Tudo. Então eu vejo uma tendência muito forte, que é a mobilidade e outra, né? Tudo cada vez mais na nuvem, né? Você está perdendo o equipamento local, a base local. A base ela tem que estar na nuvem, lá é segurança, né? Lá você pode jogar infinitamente a base de dados, as informações dentro da nuvem. Então eu vejo a mobilidade e a nuvem algo que tem uma tendência muito grande dentre essas mudanças. A inovação, o que eu citaria da inovação? Como o próprio Regis falou, inovação é algo de novo. Então é algo de novo que eu estaria fazendo dentro da minha revenda e que não necessariamente seria um produto comercial a ser vendido, mas sim o quê? A forma de trabalhar. Aquilo que eu falei de poder ir trabalhar a minha base com informações é uma inovação dentro da empresa. Ou seja, eu estou colocando algo novo, que é o quê? Que é ir atrás do meu cliente e dar informação, dar treinamento, dar consultoria, né? Isso é uma inovação. Eu estava citando com o Jorge hoje mesmo, nós lá na Automação 2000, junto do equipamento, nós somos vendedores de equipamento. Talvez algumas revendas não vendam equipamento, mas como eu digo e falo aqui, o diferencial nosso da Automação 2000 é oferecer a cadeia completa de equipamentos, sistemas e serviços. Tudo. Se eu ofereço tudo, a chance do cliente comprar com o outro ela é bem menor. E hoje, junto do equipamento que nós vendemos, hoje a gente vende 4 a 5 serviços atrelados ao equipamento. Um desses serviços seria a locação de equipamento, ou seja, eu estou dando a opção do cliente locar. E essa opção é válida para aquele cara que não quer investir. Pô, 3 impressoras, um computador, ele vai investir, ele faz uma locação que é assinatura, como eu até comentei um pouquinho antes do nosso papo aqui. Então, locação de equipamento eu acho que é uma alternativa de recorrência legal para o revendedor. Eu não tinha isso.
E é uma inovação que eu coloquei. A outra condição é assistência técnica, eu já tenho há um bom tempo, mas que também atrai clientes. Uma vez que eu estou vendendo equipamento, eu falo, olha, eu também sou assistência técnica, né? Hoje a nossa assistência técnica até atende demanda de outros parceiros, outros revendedores, que ninguém talvez queira montar uma estrutura de assistência técnica. Um outro exemplo disso é backup de equipamento. Imagina um bar, 8 horas da noite, quebra uma impressora. Onde você arruma outra impressora? Ou ele tem ela backupeada, guardada dentro da loja dele, ou ele vai pedir emprestado para alguém, ou ele vai ligar para a empresa de automação que vai se virar nos 30 para trazer uma impressora lá. Se ele tem direito a esse backup, essa condição se torna mais barata para ele, o backup do equipamento. E como também um outro item é a garantia estendida. Hoje eu vendo equipamento, hoje você vai comprar uma TV, já o próprio site lá da Magalu já te induz a uma garantia estendida de 1 ano. E se está lá, tem muita gente que faz, Sim. entendeu? Né? Tem muita gente que faz. Por que não também oferecer uma garantia estendida da impressora que eu estou vendendo, do SAT, da CPU e tal? Então você vê, junto ao equipamento eu tenho locação, assistência técnica, garantia estendida e backup de equipamentos. Ou seja, tudo isso eu já ofereço num pacote só, até ali no momento da venda. Em um único boleto? Olha só. Em um único boleto. Boa, é isso aí. Em um único boleto. Tá tudo lá, tudo misturado. Claro, tem a parte de locação, que existe um parceiro, tá entendendo, né? Não é tudo automação. Aí é onde entra o quê? Os fornecedores e as parcerias, né? A garantia estendida é um parceiro que oferece, né? Porque tem um banco por detrás, né? A locação é uma outra empresa que oferece porque ela tem uma logística de troca de equipamento na questão de reparo, algo nesse sentido. Você tem uma ideia? O equipamento que eu loco, o equipamento que eu dou garantia estendida, somos nós mesmos que somos assistência técnica, entendeu? Ou seja, o parceiro aluga, se pifa, ele põe um lá no local, mas ele traz para a nossa empresa para ela poder arrumar. Quer dizer, dá para arrumar até na assistência técnica desses equipamentos. Então, a inovação é isso, é você poder criar coisas novas dentro da tua revenda para você poder o quê? Manter a tua base de clientes, como talvez, claro, trazer novos clientes, entendeu? Então, tudo que você puder inovar para botar para dentro de casa é válido para você poder o quê? Reter e conquistar novos clientes, entendeu? Até para finalizar, é legal quando a gente fala de tendência, a gente tem uma palavra muito semelhante, que é tendências. Né? Quando a gente fala de tendência, para onde que está indo? Agora, quando a gente olha para trás, o que a gente não fez até agora, o que a gente precisa fazer pensando em chegar aonde a tendência está direcionando a gente. Cuidar da base, né? Então a gente fala a revenda ela tem que ter ferramental para vender, ela tem que ter o seu CRM, ela tem que ter uma ferramenta para gestão de ticket, para análise de problema, análise de indicadores dos problemas que a gente tem na base. O revendedor muitas vezes é muito hipócrita, né? Porque ele vende um software para o varejista e ele acha que ele não precisa de pagar ferramenta. Né? Precisa. Então, precisa, é indispensável. A gente não consegue crescer a nossa operação para atender o nosso cliente mesmo. A gente ter sanidade mental para falar com o varejista de maneira tranquila se a gente não tiver ferramental para o nosso time, né? Mas são muitas revendas que não pensam dessa maneira, Francisco. Até mesmo porque vai muito de tamanho de revenda, né? Se você vê ao longo desse Brasilzão aí por fora, você tem revendedor de uma única pessoa, entendeu? Equipe, né? Equipe, né? Então você tem revendedor de uma, aí você tem um revendedor de 3, o de 5, o de 8, como nós aqui, praticamente todos aqui com acima de 10 funcionários. E quando você começa a fazer uma gestão de uma revenda, onde você requer o controle disso tudo, você precisa de um CRM para controlar as oportunidades. Você precisa de um sistema para poder controlar os tickets do teu suporte. Você precisa de um sistema que possa fazer o faturamento do teu negócio, entendeu? Então a coisa começa a aumentar. E às vezes está todo mundo... do cliente, e assim atendimento, né? Uma outra coisa importante ressaltar, que a gente pode fazer na base, que deve ser feita, é um NPS, né? Você sempre está ligando para o cliente, perguntando para o cliente, e aí, você está bem, está feliz, precisa de alguma coisa? Qual a nota que você dá para a gente? E baseado nessa nota que você vê como que você vai atuar em cima dele, né? Nota 9 e 10, o cara está satisfeito, é um indicador de cliente. A nota 7 e 8 é aquele cara que está ali em cima do muro, não critica e não fala nada, tu tem que fazer alguma melhoria com ele. O cara que vai até 6, pronto, esse cara você já tem que ir lá, pegar ele na mão, pegar ele no colo e ver o que está acontecendo. O NPS é uma forma
forma de você poder o quê? Pesquisar como é que está a tua base. Eu recomendaria NPS para todos aqui, sem exceção, entendeu, né? Mas são coisas que a gente tem que estar aprendendo, né? Pessoal, estamos chegando no fim aí. Quer destacar alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa que eu acho que é fundamental? Alguém tem algum case, alguma coisa para falar para a gente, assim, um exemplo, algo que seja relevante aí para o nosso público, para essas revendas todas no Brasil? Eu vou falar. Quer falar? Fala um. Em 2018, quando eu abri o CNPJ para poder até então ser uma revenda de software, eu participei de um treinamento gratuito, foi aqui na sede da AFRAC mesmo, limpou a lente do óculos no que diz respeito para onde eu vou. Né? Então, informações, networking, né? A gente estar conectado com quem passou pelas dificuldades, né? Com quem tem os mesmos desafios, os mesmos objetivos. Eu tenho certeza que você, seu time, de todos aqui, a gente acorda para fazer um varejo melhor, todos se rentabilizando, e a AFRAC foi muito boa no direcionamento de como fazer. Que legal, isso é legal. Legal. Isso é bacana. Quer alguma coisa a destacar? Uma dica? Eu tenho umas aqui, hein? Já vou sair falando aqui. A gente só sai amanhã daqui. Eu tenho que voltar para Alagoas. Tá louco. Pessoal, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, né? Aí com as revendas, né? O Eduardo, eu e outros que compõem a FRAC. Fiquem atentos a todas as nossas movimentações por aí, sigam a FRAC no Instagram, participe dos eventos. Acho que daqui a pouco o Eduardo vai falar. Vou citar os eventos. Os eventos que a gente vai fazer para vocês ficarem atentos às oportunidades. Porque as maiores revendas que eu conheço no Brasil, os donos dela, os sócios, tiram um tempinho, né, para viajar, para estar conectado dentro do ecossistema dele. Então, se tu tá aí pensando que internet resolve tudo, que tu é autossuficiente, tá muito enganado. Você precisa estar nesse meio para conhecer parceiros novos, novas técnicas, estratégias. O Eduardo compartilhou aqui para quem trabalha com hardware um monte de dica para o cara pegar a base de dados, agregar pelo menos aí uns 10 a 15% de faturamento extra, só com as dicas que ele passou aqui. Então, fiquem atentos. Se o objetivo de vocês é ganhar dinheiro, tá? É crescer a base de dados, empregar mais pessoas, transformar mais negócios através do trabalho, fiquem atentos. E é isso. Bacana. E Velson, alguma dica aí, algo a ressaltar aí para essa turma aí que está vendo a gente? Eu vou dizer para você o seguinte, o segmento, ele exige muita dedicação e estabelecer um bom parceiro. É importante esse parceiro ser um bom parceiro, um parceiro que olhe os dois lados, seja uma via de duas mãos, porque senão se acorda puxar para um lado só, você não vai aguentar o baque. Então tem que ter um bom parceiro do seu lado aí de software, de hardware e ter as suas estratégias do seu negócio. Acho que esse é o caminho para... Parceria, né? Parceria é tudo, né? Network e parceria. Relacionamento e parceria é fundamental para o nosso negócio. Observa, a gente não falou de produto para rentabilizar, a gente falou de network, parceria. Eu costumo falar às vezes, né? A gente vende o relacionamento, o produto fica de brinde. Perfeito, é isso mesmo, legal. Eu tenho aqui eu diria dica, ou enfim, eu sou revendedor já há um bom tempo, já há mais de 20 anos, né? E comecei revendendo, trabalhando com recorrência, né? Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de clientes que geram recorrência para a gente e que para mim a recorrência é tudo para o revendedor, tá? Eu posso revender o equipamento, bacana, revendi mão de obra de adesão, de treinamento, bacana, mas aquilo que dá a musculatura do revendedor, aquilo que dá a solidez, né? É a recorrência, entendeu? Então você que é revendedor, preste atenção, recorrência é tudo. A gente tem que trazer recorrência para dentro de casa, ou seja, o meu mantra é: vivo de recorrência e ganho dinheiro vendendo. Ou seja, a recorrência, ela dá sustentabilidade da minha empresa. Sim. Ela paga salários, aluguel, toda a estrutura, inclusive o meu Prolabore, a recorrência, e quando eu vendo, aí eu ganho dinheiro. Então eu vendo o sistema, estou ganhando dinheiro.
Vendo equipamento, estou ganhando dinheiro. Vendo qualquer outra coisa, eu estou ganhando dinheiro. Detalhe, sempre é bom separar em duas contas, tá? Uma conta financeira num banco é recorrência e uma conta financeira em outro banco é solução. Você consegue manter os dois potes separados sem um misturar com o outro. Com a conta de solução, o que eu faço quando eu tenho dinheiro lá? Eu invisto em marketing, eu invisto em infraestrutura, eu invisto em equipamentos, ou seja, eu faço, ou então eu retiro para mim, que eu mereço também, né? Tirar um dinheirinho de lá, entendeu? Mas, né, precisa, né, fazer umas viagens, entendeu? Mas é a recorrência que vai dar estrutura. Eu estava comentando com o Jorge, hoje a gente está buscando, até uma dica para todos os revendedores, né? A gente tem buscado novas soluções e eu vejo hoje o controle de acesso como uma grande solução e que traz recorrência. Olha que legal, relógio de ponto traz recorrência. Reconhecimento facial traz recorrência, biometria traz recorrência. Então, tudo que eu conseguir agregar e trazer recorrência para a minha empresa é a condição que vai me deixar. Um dia, se eu não vender nada, o que vai acontecer? Tudo vai continuar funcionando. Não vai acontecer nada, ou seja, eu só não ganhei dinheiro, mas o meu salário de Prolabore está lá, os salários dos meus funcionários, o aluguel, o telefone, internet, está tudo, o contador, está tudo pago. Então a recorrência me dá essa estabilidade e fala, pô, pode te dar conforto e pode te deixar encostado com isso. Não, porque se você quer ganhar dinheiro e se você quer realmente crescer, não é só com o teu Prolabore, é com o dinheiro da solução que você vai vender, é com o dinheiro da solução que você vai poder investir na tua própria empresa, entendeu? Então viva de recorrência e ganhe dinheiro vendendo, entendeu? Boa. Essa é a dica aí. Bom, nós estamos chegando ao fim, tá? Algo mais para mim, não quero parar de falar, galera. Tá muito bom, mas acho que já quanto tempo, Edu, pra gente aí? 1h15, galera, 1h15, é muito tempo. Só agradecer pelo convite. Muito conteúdo, e legal. pelo prazer de estar aqui com vocês também, foi muito boa a experiência. Nossa, legal, bacana. Curti bastante. Bacana. Obrigado, esse é o intuito, a FRAC, né, junto com os seus associados, a gente hoje está começando essa linha de podcast exatamente para poder o quê? Ajudar o revendedor, contribuir com o revendedor, compartilhar com o revendedor. E não é só o revendedor associado, não, é o revendedor que não é associado. Mas a FRAC está aqui para ajudar os associados, ajudar os revendedores e ajudar toda a cadeia de tecnologia em automação comercial. Eu queria citar aqui alguns eventos que a FRAC promove, que são importantes ressaltar aqui. Hoje a FRAC, né, como todos sabem, uma grande maioria promove a feira Autocom. Todo mês de abril, anualmente, a gente tem a maior feira de tecnologia da América Latina, que é a Autocom, mas junto aos associados e ao mercado, a FRAC também participa da NRF, que é a maior feira de tecnologia do mundo, que fica em Nova York, que é no mês de janeiro. Hoje, nos últimos anos, também participando da NRA, que é a maior feira de alimentação, de food do mundo, em Chicago, onde a gente participa lá, vendo, estudando e vendo as tendências e inovações tecnológicas, né? Ou seja, a FRAC está muito atuante, não só nessa questão, mas na questão fiscal, legal, entre todos os estados, os Cefaz dos estados, tudo isso. E os eventos que a gente tem hoje direcionados para você que é revendedor, a gente tem os GTs, que são os grupos de trabalhos que estão abertos para aqueles que não são associados, onde a gente desenvolve temas. Tivemos no fim de maio, o GT falando de sistema white label, foi muito bacana. Tá gravado isso, Edu, em algum lugar? Tá gravado, se a gente pode tentar arrumar esse link para vocês entenderem qual é a questão do sistema white label, se ele é bom ou não é bom para o revendedor. O nosso próximo grupo de trabalho que a gente vai fazer, que é através de uma live, vai ser o tema sobre marketing. Um marketing para o revendedor, ou seja, como o revendedor pode desenvolver um marketing para trazer novas oportunidades, leads para dentro de casa, entendeu? A gente tem esses podcasts, como a gente está fazendo o primeiro aqui, né? Revendas em Foco, vai ter muito mais podcasts aí para frente, tá? E a gente tem agora presencialmente o Fórum de Canais, que vai ser agora em outubro, que vai ser aqui em São Paulo. Eu convido todo revendedor do Brasil que puder estar aqui em São Paulo. Vai ser um dia de conteúdo e muita coisa bacana no mês de outubro, que em breve a gente vai estar falando a data, o local e os temas que a gente vai tratar. Quero agradecer ao Ivelson da Plan,
que esteve aqui com a gente, né? Trabalhando aqui, né? Mostrando muita informação boa, ao Francisco, né? Que trabalha com o sistema Lynx, né? Com a BM, né? BM Solution. Tem o meu amigo Regis, Jorge Regis, né? Conhecido aqui, conhece todo o Brasil, conhece o Nordeste inteiro também. Também um revendedor conhecido. Agradecer, muito obrigado, Regis, muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Ivelson, muito obrigado a você que está nos assistindo. Espero que poder ter contribuído e colaborado com esse bate-papo gostoso aqui, de bate-papo de revendedor. Aqui não tem fornecedor, não tem distribuidor, não tem nada. Aqui é o revendedor da raiz, praticamente. Revendedor em foco. É isso Revendedor aí. em foco. Boa, É isso aí, boa. Valeu, boa, pessoal. Boa. Valeu, pessoal. Muito Tchau. obrigado, hein? Um abraço. Valeu, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.